Será que o carro elétrico realmente é o futuro para todo mundo? Essa é uma pergunta muito difícil, hein? E já te adianto que o vídeo de hoje é polêmico, porque existe uma parte dessa história que pouca gente está comentando. Optar pelo carro elétrico não é apenas trocar um motor a combustão por uma bateria. Você precisa ter a mente aberta para mudar totalmente a sua rotina. E analisando friamente todo esse movimento, eu cheguei a uma conclusão que vai te assustar bastante. O que está causando esse choque de realidade nos donos de carros elétricos? Qual é o melhor? Carro elétrico, o híbrido ou o carro a combustão? Fique comigo até o final que nós vamos identificar o carro perfeito para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger e talvez o maior erro dessa transição seja vender a ideia de que existe uma solução única para todos os motoristas. E para começar a colocar fogo no parquinho, eu já te adianto que não existe. O carro elétrico é uma tecnologia inquestionável. Só quem já dirigiu um sabe do que eu estou falando. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o carro elétrico é bom para você? Porque quando nós colocamos os prós e contras, nós entendemos por que algumas pessoas acabam se frustrando. Antes que alguém pense que esse vídeo é contra carro elétrico, eu já vou deixar bem claro, tá? Não é. Eu não sou contra a modernidade. A sensação de dirigir o carro elétrico é realmente diferente. Na minha opinião, toda tecnologia precisa ser analisada dentro do contexto certo. É sobre isso esse vídeo, então pode continuar assistindo, não vai lá no comentário me xingar de primeira. E esse é o ponto principal da nossa conversa de hoje. Não existe o carro perfeito para todo mundo. Existe o carro certo para cada necessidade. Então hoje nós vamos ter uma conversa muito franca aqui. Nós vamos falar sobre uma das maiores discussões do mercado automotivo: carro elétrico, híbrido ou a combustão? Qual tecnologia faz mais sentido para você? Eu acompanho esse mercado há algum tempo e uma coisa ficou muito clara para mim: existem carros elétricos excelentes, existem híbridos muito bem desenvolvidos e existem carros a combustão que continuam fazendo muito sentido. O problema, na verdade, na minha opinião, ele começa quando tentam convencer todo mundo que existe apenas um caminho. Então nós vamos pegar aqui um exemplo simples para você entender. Uma pessoa que mora em uma casa, tem garagem, consegue instalar um carregador adequado e utiliza o carro principalmente dentro da cidade, para esse perfil, o carro elétrico pode ser disparado a melhor experiência. Ela chega em casa, conecta o carro no wallbox e no dia seguinte sua máquina está pronta para sair. Agora, o meu exemplo, por exemplo, de uma pessoa que mora em apartamento, aqui não tem estrutura de carregamento. Para conseguir adaptar, depende de um monte de fatores, inclusive alterar o regimento interno do condomínio e contratar um engenheiro elétrico para testar se a instalação elétrica é compatível. Além desse detalhe, se o morador de apartamento costuma fazer viagens longas, pode ter uma experiência bastante delicada, principalmente na questão de ter que parar na metade da viagem para carregar a bateria e levar sorte de encontrar um carregador disponível. E isso não significa que o carro elétrico seja ruim, significa apenas que talvez essa tecnologia não seja a mais adequada para aquela rotina de determinada pessoa. Talvez você discorde de mim, mas carro não é só tecnologia. Carro precisa resolver a vida do dono em todos os sentidos. E é exatamente nesse cenário que aparece uma segunda opção, onde o carro híbrido ganhou muito espaço. Você sabe por quê? Porque ele acabou encontrando ali, sabe, um equilíbrio que, na minha opinião, é muito interessante. Ele entrega uma parte da experiência elétrica com economia, suavidade e eficiência, mas também uma característica que ainda é muito importante para a maioria dos brasileiros. Eu estou falando da liberdade de viajar e abastecer rapidamente. O híbrido virou uma ponte entre os dois mundos e, na minha opinião, um carro que mostra muito bem essa evolução é o Honda Civic híbrido, por exemplo. Não porque ele seja o único exemplo, não que ele seja o melhor, até porque existem boas opções chinesas. Eu falo do Civic porque ele mostra o nível que essa tecnologia chegou. Muita gente ainda pensa que um carro híbrido é apenas um carro comum com uma bateria ajudando ele a andar.
porque os sistemas atuais são muito mais inteligentes. O carro consegue administrar quando usar o motor elétrico e quando utilizar o motor a combustão, buscando ali sempre a melhor eficiência. Na prática, você tem uma experiência muito próxima de um elétrico, mas sem aquela preocupação de depender exclusivamente de carregadores. E talvez, meu amigo, seja por isso que muitos consumidores estão olhando para o híbrido como uma solução muito inteligente nesse momento. Talvez como a solução mais apropriada, porque existe um assunto que sempre aparece quando falamos de carros elétricos: a segurança das baterias. Porque toda vez que alguém fala de elétrico, aparece a pergunta: mas e se pegar fogo? E é aqui que nós precisamos fugir dos casos extremos. Não dá para dizer que não está acontecendo nenhum BO com esses carros, mas também não dá para generalizar e tratar qualquer ocorrência isolada como se toda a tecnologia fosse 100% insegura. As baterias modernas possuem sistemas avançados de proteção, controle de temperatura e gerenciamento eletrônico. Existe muita engenharia envolvida aqui, hein? Mas existe também um outro ponto muito importante: a infraestrutura. Sabe o que acontece? Muita gente compra um carro elétrico moderno e esquece que a instalação do carregador também precisa ser feita corretamente. É necessário tomar todos os cuidados. Não é simplesmente colocar uma tomada qualquer da garagem e você está totalmente seguro, concorda? Um carregador de alta potência exige um cabo adequado, proteção elétrica e uma instalação compatível para aquela carga. Assim como ninguém faz uma instalação elétrica de qualquer jeito para um equipamento potente dentro de casa, o carregamento de um carro elétrico precisa seguir o mesmo cuidado. Você já tinha pensado nisso? Pode colocar a sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreva no nosso canal. Vídeo novo toda semana e você fica sempre muito bem informado. Precisando de ferramentas baratas? Link da nossa loja está aqui, na descrição desse vídeo. E antes que eu me esqueça, tá? Um ponto bem importante. Um outro ponto que muita gente esquece é o custo dessa nova tecnologia. Porque sim, é claro, um elétrico pode ser muito econômico e eu nem estou discutindo isso, mas a conta precisa ser completa, tá? Você já pesquisou quanto custa a energia na sua região? Você vai carregar esse carro em casa? Você tem energia solar? Outro detalhe importante: quanto custa o valor do seguro desse carro elétrico? Eu não sei o que você acha, mas comprar um carro não é apenas olhar o consumo, é olhar todo esse contexto. E para isso, eu preciso que você olhe fora da caixa agora, hein? Como será a desvalorização na revenda de um carro elétrico? Será que você recupera essa desvalorização só em economia de combustível e em economia de manutenção? Porque vamos e venhamos, né, meu amigo? O carro a combustão tem troca de óleo, filtro e diversos outros componentes que desgastam. O híbrido, na verdade, são duas tecnologias que estão ali se conversando. E como será a revenda de um carro elétrico? Essa ainda é uma das grandes dúvidas e preocupações do mercado de usados. Mas eu vou te dar um exemplo bem prático, muito simples. Em 2023, quando o BYD Dolphin Mini era vendido por R$ 119.990, hoje você encontra na internet a partir de R$ 68 mil o mesmo carro, uma desvalorização de R$ 50 mil em 3 anos. Aí você me pergunta, mas por que tudo isso? É simples, porque o comprador de um usado elétrico quer confiança, ele quer saber como está a bateria do carro elétrico, se existe assistência na sua região, como é o pós-venda e quanto custa para manter. Será que esse carro elétrico terá mercado daqui a alguns anos? É muito normal que existam essas dúvidas, porque toda grande mudança passa por essa desconfiança. Eu não sei se é do teu tempo, mas você lembra quando chegaram os primeiros câmbios automáticos por aqui? Olha, meu amigo, muita gente desconfiava, hein? Quando chegaram os motores turbo modernos, também existia muita resistência. Então o que eu entendo com tudo isso? Tudo que é novo assusta, e a eletrificação está passando por uma fase parecida. A diferença é que a transformação é muito maior. E com tudo isso que eu te falei, será que o futuro será apenas elétrico? Eu acho que não, na verdade. Eu acredito em um futuro com várias tecnologias. O elétrico terá seu espaço, o híbrido terá o seu espaço e outras soluções, como o hidrogênio,
podem fazer sentido, principalmente em alguns segmentos, como o de transporte pesado, por exemplo, porque uma coisa é eletrificar um carro pequeno para uso urbano, outra coisa é pensar em caminhões e operações de longa distância. A indústria está buscando soluções diferentes para resolver problemas diferentes. Então, qual é a minha opinião? O carro elétrico, sim, ele veio para ficar. A tecnologia funciona e funciona muito bem. Ela evoluiu muito, mas o consumidor precisa tomar cuidado para não comprar uma tecnologia apenas porque ela está na moda. Então faz o seguinte, antes de comprar, faça uma pergunta simples para você mesmo. Esse carro combina com a minha rotina? Se você mora em uma casa, tem onde carregar e usar o carro principalmente na cidade? Sim, um elétrico nessas condições pode ser uma escolha excelente. Se você quer economia, mas ainda precisa de liberdade para viajar a hora que quiser e a distância que quiser, um híbrido pode ser uma escolha muito inteligente. E se você prefere simplicidade, abastecimento rápido e uma tecnologia totalmente conhecida, um bom carro a combustão continua fazendo sentido. Na minha opinião, não é uma guerra entre tecnologias, é uma questão de escolher a ferramenta certa para a sua necessidade. Agora eu quero saber a sua opinião, hein? Você compraria um carro elétrico hoje? Ou você acredita que o híbrido ainda é o caminho mais inteligente para o Brasil? E para quem já tem um carro elétrico, como está sendo a sua experiência? Você voltaria para um carro a combustão? Ou você é daquele mais conservador que não compra carro elétrico ou híbrido de jeito nenhum? Pode colocar a sua opinião aqui nos comentários. Será uma honra ler e também responder o seu comentário e saber também da onde você está me assistindo. Falando em coisa boa, vou deixar mais esses 2 vídeos do canal para você continuar muito bem informado. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.